Bom dia, mulheres divinas e varões valorosos. Vamos para mais um dia e um grande encontro entre nós e o Senhor, para ouvirmos mais uma vez o que nesse dia o Espírito Santo tem a falar conosco. A ministração e para a reflexão de hoje se encontra no livro de João 4. É uma história que talvez alguns aqui tenham ouvido falar, com certeza outros sim tenham ouvido falar. E o Espírito Santo traz essa mensagem de uma forma assim, bem peculiar dessa vez, saltando aos meus olhos algumas palavras, algumas importâncias nesse texto. É o texto da mulher samaritana, que é um texto lindo, que é uma passagem maravilhosa, que realmente registra o porquê da vinda de Jesus. Jesus, de fato, como diz as Escrituras, ele veio para os doentes, ele veio para nós pecadores. Foi para esse povo que ele veio. Ele veio para trazer a salvação, como para essa mulher. E eu quero ler a partir do versículo 6 até o 18. Porém, eu vou depois seguir em alguns versículos só para poder fechar o texto. Vamos começar a leitura a partir do versículo 6. E diz assim: Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentava-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe: Dar-me de beber. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Jesus estava vindo de uma viagem, ele estava cansado, ele estava vindo da Judeia, indo a Galileia, mas ele estava passando por Samaria. E por ele estar muito cansado, ele senta ali próximo ao poço e os discípulos vão comprar alimentos, enquanto Jesus fica lá descansando. Mas Jesus ficou ali descansando, pois ele queria encontrar alguém. E esse alguém chega, que é a mulher samaritana. E aí a continuação do versículo 9 diz: Então lhe disse a mulher samaritana: Como sendo tu me pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Os judeus, eles tinham um probleminha com os samaritanos, porque umas questões religiosas. Os judeus achavam que tinha que adorar no templo, os samaritanos no monte, e por isso eles não se falavam. E quando chega esta mulher, e sendo ela samaritana, naquela época os homens não costumavam muito falar com as mulheres assim em público, e principalmente ele sendo um judeu e ela uma samaritana. E a hora que Jesus estava ali naquele poço, que é a hora que a mulher chega, que diz o início aqui da leitura, era a hora sexta, que significa meio-dia. Era a hora que o sol estava escaldante, que ninguém estava indo buscar água. Mas aquela mulher ia aquele horário, pois ela tinha algo a esconder e não queria encontrar pessoas. E ela encontra Jesus ali naquele poço, que pede a ela água. E aí ela fala, né, como nós lemos aqui: Como tu me pedes a mim, que sou uma mulher samaritana, água para beber? E Jesus fala para aquela mulher: Se tu conhecesses o dom de Deus, versículo 10, e quem te pede água, tu é que me pedirias, e eu te daria água viva, água que tu nunca mais terias sede. E ela vai dizer no versículo 11: Senhor, tu não tens como tirar água, o poço é fundo, onde, pois, tem água viva? Ela não entendeu. E Jesus fala, no 12 em diante: ela pergunta: És tu porventura maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus: Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna.
Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, e nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá. Respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Nesse momento, aquela mulher abre o seu coração para o Senhor, chega a confessar o seu pecado, porque ela diz que não tem marido, e aí o Senhor vê verdade, porque era verdade de fato, e o Senhor ainda completa, dizendo: disseste bem que não tem marido, porque tu já tivesse 5, e esse agora que você tem não é seu marido. Então, o que ela estava agora ela era amante, ela estava sendo amante de um homem casado. Por isso que esse que tu tens agora não é teu marido. Não chama ele de marido, realmente está falando a verdade, ele não é o teu marido. Diante disso, essa mulher já começa a encontrar no Senhor a sua salvação, porque eles continuam o diálogo. O Senhor disse à mulher, a mulher disse para o Senhor: eu vejo, Senhor, que tu és um profeta. E ela começa a questionar: nossos pais falam que devemos adorar no monte, e aí os judeus falam que tem que adorar no templo em Jerusalém. E aí Jesus diz para ela assim: mulher, vai chegar o tempo que nem no monte e nem no templo vocês vão adorar. Mas vem a hora, no versículo 23 ele vai dizer para ela: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. E aquela mulher, ela vira uma missionária, porque ela sai dali, deixa o seu cântaro, pois agora ela não precisa mais daquela água, porque ela já provou da água. Porque na hora que ela fala a verdade, confessando o seu pecado, ela já encontrou a salvação e o perdão. Então ela já provou dessa água viva. E aí ela sai dali correndo, deixa o seu cântaro, e ela chega a uns homens, ela encontra no caminho, e ela diz: vem comigo, vem ver o homem, vem ver o Salvador, o profeta. E aí os homens vêm com ela, aquela multidão, e eles encontram ainda Jesus. E aquela mulher vira uma missionária na obra do Senhor, levando o seu testemunho, porque ela fala, inclusive: esse homem não me conhecia e falou da minha história. E aí a gente percebe que essa mulher, ela foi de fato curada, ela foi de fato naquele momento perdoada pelo Senhor, porque o Senhor já tinha lhe dado a água da vida. E a água, essa água que jorra, essa água é a salvação. E o Senhor ofereceu a salvação a essa mulher, e ela bebeu, provou e foi compartilhar do que ela tinha provado, do que ela tinha experimentado. Então, a partir daquele momento, quando ela foi testemunhar, ela estava jorrando aquela fonte de água, porque provou da água que nunca mais terá sede. E ela nunca mais vai precisar voltar, porque aquela água que ela estava procurando, ela ia voltar a ter sede, mas a água que o Senhor deu, nunca mais ela vai ter sede. Que foi a mesma água que eu tomei, que você tomou, e que nós temos que ser essa mulher samaritana, sair correndo, gritando, testemunhando, testificando com a nossa vida como foi bom provar dessa água viva, a água que nunca mais voltará a ter sede. Existe um cântico, um louvor, que fala perfeitamente dessa letra. A letra, aliás, do louvor fala perfeitamente dessa passagem. Quem canta esse louvor é a Débora Rabelo e o Hamilton Rabelo. O nome do louvor é Tu És Mais Águas Purificadas. E eu resolvi, mais uma vez, ler aqui para vocês um trechinho dessa melodia, que diz assim: junto ao poço estava eu, quando um homem judeu, sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim.
Dai-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar para minha sede saciar, uma vez que eu ouvir Deus falar. Essa mulher ouviu uma vez Deus falar e ela pediu a água. E a água foi dada, e ela não precisou mais voltar naquela fonte, não precisou mais se esconder, não precisou, pois ela foi verdadeira. E a verdade que liberta, como o Senhor diz, conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Ela foi verdadeira e conheceu a verdade naquela água, e ela foi liberta e salva para a glória de Deus. Louvado seja o Senhor. Vamos orar nessa manhã, gratos ao Senhor por essa linda passagem registrada aqui para nos ensinar os nossos dias atuais. Oremos assim. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai querido, Pai amado, justo, eterno, soberano Senhor. Graças te damos, Senhor, por essa palavra tão linda nessa manhã, que trata com o nosso coração, onde nos ensina que o Senhor nos conhece. Não precisa nem que nós venhamos abrir a nossa boca, Senhor, pois o Senhor conhece a nossa história, o Senhor sabe todos os nossos dias, o Senhor sabe quantos fios de cabelos tem em nossa cabeça. O Senhor nos conhece, pois foi o Senhor que nos formou. Ah, Jesus, nos ensina, Senhor, a sermos verdadeiros diante do Senhor. Nos ensina, Senhor, a diante de Ti estar sem reservas, Senhor, a nos rasgar, a sermos, Senhor, como essa mulher, Pai, que não hesitou em falar a verdade da sua vida para o Senhor. Ela nem sabia que o Senhor o conhecia, e nós sabemos que o Senhor conhece tão bem, Pai, e nós sabemos, Pai. Então nos ajuda, Senhor. Vem sobre nós com a Tua sabedoria, vem sobre nós com a Tua verdade, vem sobre nós, purifica o nosso ser, Espírito Santo de Deus. É assim que nós te oramos nessa manhã, gratos por tudo, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito a cada manhã aqui conosco. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amanhã estaremos aqui para mais um encontro e vamos meditar nessa palavra. Vamos meditar nessa história e vamos também compartilhar. Eu acredito que a palavra do Senhor, ela tem o endereço certo e ela não volta vazia. Compartilhe esse vídeo. Com certeza alguém precisa ouvir essa mensagem. Fica com Deus e amanhã nos encontraremos. Beijo grande. Estava eu quando um homem judeu viu a sede que havia em